Sim, meus amigos, Tactical Talk de número 29 na área e hoje um Tactical Talk extremamente especial, com um convidado especial, mas antes, sempre aqui comigo, parceiraço, grande parceiro, Marcelo Uti. Fala, Marcelão, boa noite. Bom demais, Aranha. Como é que você tá, meu amigo? Cara, tudo bem, tirando essa chuva animal que deu aqui em Blumenau hoje, que eu tô até com medo de cair a luz durante essa gravação, tá tudo certo. E você, como é que você tá? Não, por aqui também tudo em ordem, né? Sempre um prazer aqui estar trazendo informação, fazendo as engrenagens girar e alimentando e se retroalimentando com os nossos assuntos sempre muito interessantes para a nossa comunidade. É isso aí, cara. E hoje, assim, é uma satisfação muito grande que é a criatura conversando com o Criador, né? Vamos ver se o pessoal vai adivinhar. A gente está trazendo um convidado aqui, pessoal, que foi oficial R2 do Exército Brasileiro, é agente da Polícia Federal desde 1997, professor de armamento e tiro da Polícia Federal, mergulhador avançado, escalador, blogueiro, escritor, youtuber. E é mais o que, Humberto? Boa noite, cara. Seja bem-vindo aqui no nosso Tactical Talk. Boa noite, Aranha. Boa noite, Marcelo. É uma satisfação participar do programa. Boa noite também aos colegas aí que estão ouvindo aí o Tactical Talk. Cara, para quem não sabe, isso a gente já falou, Humberto. O Marcelo, obviamente, sabe, porque é o meu braço direito aí, é o coautor do site junto comigo. O Tactical Room nasceu, cara, inspirado no teu comunidade policial, que, salvo engano, na época não era comunidade policial, né? Acho que ele mudou de nome, né? O nome, o link é comunidade policial porque eu não consegui colocar o sobrevivência policial, que é o nome do site, do blog, né? Então Ah, o link policial, mas é porque eu não encontrei vamos dizer assim, o domínio para que coincidisse com o objetivo do blog, que era sobrevivência policial. Mas o nome é esse, sobrevivência policial, é o nome do blog, mas o link é comunidade policial. perfeito, cara. Deixa eu te explicar como eu conheci o teu site. Um grande amigo meu, o Marcelo Esperandil, me indicou o teu site e eu, né, na época, ainda não trabalhava com o que eu trabalho hoje. Eu, amante aí do Airsoft e querendo saber mais o porquê de mais algumas coisas, comecei a ler o que você escreve. Por exemplo, você escreve muito bem e Obrigado. a tua produção é muito acessível. E eu falei, cara, isso é genial, cara. Por que a gente não faz alguma coisa direcionada ao Airsoft? E tanto quanto quando eu criei lá o Tactical 1, na mesma plataforma que a tua, até o Uhum. layout, cara, eu tive a cara de pau de copiar. Então, assim, Eu lembro. se você tiver que dar expor, pode dar agora mesmo, que não tem problema, cara. Eu lembro quando você comentou comigo, eu fiquei até muito lisonjeado, porque a ideia é essa mesma, é porque nesse universo a gente acaba aprendendo muito com os colegas, né? Então o objetivo não é segurar a informação, é difundir, fazer com que as pessoas promovam essa informação para que mais pessoas se sintam salvas, né? Protegidas com essas informações que a gente pode divulgar aí nas mídias, né? Perfeito, cara. E aí, pegando esse gancho aí sobre a questão da importância da informação, que é algo que há algum tempo atrás as pessoas acabavam se abraçando na informação e não liberando, né? Era detentores do poder. A informação, ela é poder realmente, né? Tem esse ditado e ela é realmente poder. E as coisas foram evoluindo, o avanço da tecnologia permitiu isso aí. E aí você também enveredou além de todos os predicados que eu já falei aqui, você também enveredou sobre, falou, bom, como é que foi o surgimento dos seus livros? Porque hoje você é um autor, tem mais de um livro, a gente vai falar sobre esses livros, mas veio a ideia, como é que veio a ideia primeiro de fazer um blog, de fazer um site, de pegar uma fração do teu tempo aí que não deve ser fácil, deve ser corrido, para escrever para os colegas policiais e para as pessoas interessadas nesse assunto em geral, e depois caminhar mais à frente ainda, elaborando um material aí, um livro realmente. Vou falar um pouquinho do site, né, do blog, que nasceu também de uma forma inusitada, né? Em 2007 eu estava fazendo o curso especial de polícia para fim de promoção na carreira. E estava elaborando a minha monografia que falava exatamente do estresse e como o estresse interfere nas habilidades de tiro. Que é a minha intenção fazer desse projeto, dessa monografia, o terceiro livro. Mas aí eu acessava lá o site da nossa federação e eu li uma reportagem escrito assim, o título era Disque MP para Matar. MP se referindo ao Ministério Público, numa época em que um promotor de justiça, reagindo ao assalto, realizou, se não me engano, 8 ou 10 disparos contra assaltante. E aí esse jornalista teceu asneiras do início ao fim. E aquilo caiu na mídia, né, nos jornais, nos sites, e eu fiquei pensando, não é possível que alguém não pode dar uma resposta para essa pessoa ou para aqueles que estão lendo, né? Então eu mandei um pedaço dessa minha monografia para a nossa federação para eles publicarem. E isso teve muita repercussão. Em seguida, um colega nosso reagiu a um assalto e utilizou essa informação, me pediu a autorização, e eu concedi, claro, né, para utilizar a informação do primeiro artigo para fins de defesa
no processo que ele estava respondendo. E ele conseguiu ser bem sucedido, né, utilizou, e aí eu fiz um segundo artigo tratando do caso dele. E aí eu comecei a tomar gosto pela escrita, né, e fui encaminhando isso para o pessoal da nossa federação. Mas chegou um momento que estava muito restrito ao público da Polícia Federal, e era preciso expandir um pouco mais. Eu busquei uma plataforma para poder divulgar essa informação quando eu descobri o blog, o Blogspot, né, para poder lançar essa nova ferramenta, essas novas informações. E assim nasceu o blog. E aí ele continua até hoje. Agora eu estou tentando migrar um pouquinho, quando tenho tempo, para o YouTube, levando algumas informações que eu acho que são úteis para os colegas. Né? E aí isso em 2009, né? Você começou com o blog isso. Em 2009, né? 2009, mas eu já vim escrevendo para a Federação da Polícia Federal, dos agentes da Polícia Federal, que é a FENAPEF, né, Federação Nacional dos Policiais Federais, desde 2007, com alguma regularidade. Tanto que em 2009, quando o blog foi lançado, ele já foi lançado com a gama razoável de artigos, porque já eram coisas publicadas na FENAPEF. Então, em 2009 ele começa, e aí eu tento manter uma certa regularidade na publicação de artigos e vídeos ali no blog. Mas sempre com esse objetivo, né? Divulgar informação para os nossos colegas, para que eles possam obter dados, né? E fazer uma análise de consciência do comportamento que eles têm durante o trabalho ou após o trabalho. Boa. Humberto, deixa eu fazer uma pergunta que até talvez seja interessante para você complementar a sua narrativa, né? Essa história sua aí, através do que você escreve, da informação que você leva, qual que é a relevância que isso tudo tem na vida do policial, na vida do agente de segurança pública. No Brasil a gente vê uma resistência muito grande, pelo menos eu sinto isso, né? O Aranha eu acredito que sente também, de muitas editoras em promover material que, digamos, rompa as barreiras ali da literatura convencional, dos romances e tudo mais, um material que seja um pouco mais técnico e fale diretamente sobre assuntos que são assuntos importantes, mas que não são, digamos, de interesse da grande mídia, né? Uhum. Você tem enfrentado algum tipo de dificuldade, seja ela institucional ou não, com a divulgação do seu material, seja de colega, de superiores, de pessoas externas? Ou a abertura, assim, vamos dizer, você divulga o seu material. A gente dá muito valor para isso, eu tenho certeza que muita gente dá, mas você tem tido alguma crítica contrária a isso? A questão editorial, para o público policial, ela tem a possibilidade da editora convencional, né? São as grandes editoras, elas não publicam todo mundo, e você acaba gastando muito tempo, muito recurso, né? Mandando o seu original para eles avaliarem, e muitas vezes eles não te retornam. Certamente, porque pelo menos nas pesquisas que eu tinha feito, na época que eu tentava lançar o Autodefesa, eles recebiam muito material e às vezes não davam conta de dar vazão a essa demanda, né? Então, e talvez com a mentalidade de que o público, apesar de não ser pequeno, porque são aproximadamente uns 500 mil policiais no Brasil, isso se a gente contar policiais, né? Se a gente migrar um pouco assim, para a segurança privada ou para aqueles familiares dos policiais, a gente tem um universo gigantesco. Mas talvez eles pensem que o nicho para o conteúdo policial não seja tão grande assim. Então, para o policial publicar numa editora convencional é muito difícil, muito complicado. E aí você tem a segunda possibilidade, que são as editoras por demanda, que foi o caso do Autodefesa no início. Só que a editora por demanda tem também duas possibilidades: você paga para poder publicar seu livro, recebe uma quantidade X e se vira para poder vender. Ou então outras pegam, fazem todo um trabalho e aí colocam no site e vendem ali para você no site. E você nunca tem informação confiável, né? Se aquilo que está sendo informado de venda é o que está acontecendo mesmo. Eles não têm muita dificuldade, eles têm facilidade, né? Eles têm dificuldade para poder promover seu livro. E aí, felizmente, e foi o que aconteceu com esses dois livros, né? E eu tenho feito o contato, inclusive, que a gente comentou aqui no início com o Aranha aqui do Tomasi, né? Do Bettini também, que tem alguns livros, e eu tenho feito contato com alguns colegas que escreveram outros livros, que existe outra ferramenta de autopublicação, e isso livra a gente dessa necessidade de trabalhar com a editora convencional e com a editora por demanda por causa do custo. Mas, institucionalmente, eu tenho percebido, principalmente nesse segundo livro, que hoje a temática da segurança pública não está passando muito para o campo da sobrevivência policial, mas mais para atender demandas corporativas, né? Necessidades básicas do policial como instituição, como membro da segurança pública. Então, por exemplo,
O apoio que eu tenho recebido do Sobrevivência Policial tem passado, no caso, como vocês aqui, com o Tactical Room, né, com o colega lá da Warfare, que tem feito a divulgação do livro no próprio Facebook. Institucionalmente ainda não. Mas eu acho que isso aí deve ser uma problemática de todos os colegas. No caso do Bettini, por exemplo, ele tem um livro lá, Lanterna Tática, ele confidenciou para a gente que o livro saiu de linha, né, na época com a editora convencional, exatamente porque a editora achou que não era viável economicamente. Quer dizer, a gente perde informação importante porque uma editora acha que não é capaz de vender o livro, né? Isso é complicado pra caramba, cara. Realmente, assim, as coisas são, as informações, e são informações de qualidade, acaba sendo burocratizada pelo próprio sistema, né? Então não é fácil. Então, você, começando com o blog, começou a escrever, começou a ter uma demanda interessante, provavelmente você recebeu diversos feedbacks positivos aí através do e-mail, ou colegas de trabalho, seja da PF ou outras forças também. E a partir de que momento você falou, bom, agora eu vou compilar, eu vou pegar um tema que não é compilado do teu site, você me perdoe, até porque eu tenho autodefesa, comprei na Amazon, né, a versão eletrônica, e você falou, bom, agora eu vou pegar esse tema e vou dissertar, vou fazer uma obra sobre esse tema, que seria o Autodefesa contra o Crime e a Violência, que seria o seu primeiro livro. Isso. Esse primeiro livro, ele teve um embrião. Quando eu fui chamado para poder fazer o curso de instrutor de tiro na Academia Nacional de Polícia, se eu não me engano, em 2001 ou 2002, pela primeira vez, a iniciativa pessoal do chefe do setor na época, que reformulou todo o conteúdo de aprendizado, toda a técnica que era apresentada na academia, assim, pelo menos no setor de armamento de tiro, ele reformulou, né? E ele apresentou pela primeira vez numa área que é eminentemente prática, né, um material didático, que era novidade. Então eu cheguei lá e recebi essa apostila, e essa apostila, se eu não me engano, não tinha mais do que 70 páginas. Ela abordava desde a prevenção, falando da história das armas de fogo, posições de tiro, equipamento, sobrevivência policial, estatística, ele fazia tudo em pouco tempo. Mas, de qualquer forma, como era uma novidade, eu fiquei ali maravilhado com o trabalho, né? E voltei, retornei, eu trabalhava ainda na superintendência em Belo Horizonte, retornei animado em estudar mesmo aquele material pequeno, né? E utilizar aquilo ali como um farol para poder melhorar a minha qualificação. Comecei a estudar, mas comecei a sentir necessidade de que aquele material poderia ser melhorado. Poderia ter coisas adicionais, ele poderia ser um pouco mais robusto. Então, comecei a pesquisar e comecei a escrever, criando com a expectativa de criar uma nova apostila, um novo material didático, que no final seria a minha ideia, né, de entregar isso para a nossa academia. Sem nenhuma intenção, só para entregar lá para o nosso setor, né? E a ideia também, concomitante com isso, de realizar um treinamento de tiro, na época eu trabalhava na Delegacia de Repressão de Entorpecentes, de levar um treinamento de tiro específico para os nossos colegas lá dessa delegacia. E aí eu comecei a receber informações assim, de colegas que eram assaltados, que eram vitimados, caíram numa saidinha de banco e sequer conseguiam sacar a arma. Ou quando atiravam, não conseguiam ser efetivos. Daí eu percebi que o problema não era nem o treinamento de tiro, alguma coisa estava falhando antes. Daí eu parei o trabalho que eu estava fazendo, né, de novo a iniciativa particular, né, tirando eu mesmo, o meu filho tirava foto, eu ia lá no Photoshop, cortava o fundo, colocava no Word, ia escrevendo. Quando eu parei esse projeto e falei, não, tem alguma coisa errada, não é treinamento de tiro, é alguma coisa que está falhando antes, né? E aí eu comecei a pesquisar essa parte da prevenção, do treinamento mental, que deu origem à autodefesa. Só que ele não saiu nesse momento. O autodefesa ficou agregado com a parte dessa apostila gigante, né? Com muita imagem, com muita coisa, falando de histórico de arma de fogo. E eu cheguei à conclusão que se eu fosse esperar para terminar tudo, eu não ia terminar nunca. Então eu dividi o trabalho em 2 etapas. E a primeira etapa, né, que deu origem ao livro Autodefesa. Entendi. E o interessante do Autodefesa, bom, eu já li, eu tenho, mas para a moçada que está escutando a gente e que não tem, ou não conhece, enfim, o interessante é que ele não é só voltado, né, claro, os 2 livros eles são abrangentes, eles não são voltados só para a atividade policial, mas frente ao exposto, né, frente ao país que a gente vive, ao nível de violência que a gente é, né, assolado todo dia, nas grandes cidades ou nas cidades pequenas também, ele traz diversas dicas e conceitos importantes
para o civil, né? Vamos chamar assim, para o cara que não é da segurança pública, vamos chamar dessa forma, né? Tanto que o subtítulo do livro é Autodefesa contra o Crime e Violência, título, né, e o subtítulo Um Guia para Civis e Policiais, porque ele não trata necessariamente nem de armas de fogo, nem de artes marciais, né? Então é um contexto assim, que serve para qualquer público, né? E aí ele trabalha a psicologia de sobrevivência, né, que a gente tem que começar a trabalhar a parte interna, né, a parte mental do indivíduo, para que ele entenda que ele tem que assumir a responsabilidade pela própria segurança. Isso aí é a célula, né, de qualquer princípio de segurança pública. Se a pessoa não acredita que ela pode ser o alvo algum dia, ela não vai se propor nenhuma mudança. Então ela tem que acreditar que vai ser o alvo algum dia, né? E que ela tem que se preparar através do treinamento psicológico, treinamento físico, treinamento mental, né, a trabalhar o estado de alerta, né, o gerenciamento do medo, que vai ser um dos grandes empecilhos para que as pessoas possam fazer alguma coisa numa situação de crise, é exatamente o medo, né? Por isso que os criminosos chegam de surpresa e com arma de fogo e com violência, para criar o medo e o pânico e fazer com que você se submeta. E esse livro também nasceu de um incômodo que eu tenho muito grande, de ouvir falar sempre nas reportagens aí, de que a vítima nunca deve reagir. O problema não é reagir, o problema é o nunca, né? Isso não deixa uma rota de escape para a vítima quando ela percebe que a situação vai piorar. Porque ela acredita que se ela nunca fizer nada, se ela sempre se submeter, ela vai estar salva. E essa não é a ideia. Então, o livro também ela vem trazer para o leitor opções que ela pode ter se ela estiver vivenciando uma situação de crise, né? Interessante, Humberto. Desculpa, Aranha, deixa eu só completar aqui um raciocínio que ele fez. É interessante você falar sobre isso, a questão do nunca reagir, né? A publicidade demasiada sobre esse espírito de ovelha, de gado, você sempre se submeter, você sempre abaixar a cabeça, você sempre contar com que a segurança pública cuide da sua segurança. E a gente vê isso não somente no que diz respeito à violência urbana, mas a gente vê isso em relação a praticamente tudo, em relação aos primeiros socorros, ao cuidado com o seu veículo, com o seu lar, as coisas mais fundamentais e elementares. Eu acho que é uma programação que já vem acontecendo há alguns anos, uma desconstrução do caráter, uma desconstrução desse espírito de guerreiro, não necessariamente no sentido de luta, de combate, de guerra, mas do cara ter o instinto de autopreservação e o instinto de ser proativo, de fazer algo no sentido de evitar que o mal aconteça, não importe qual a origem do mal. Uhum. Isso esbarra também na questão armamentista, né? Na mesma linha do nunca reaja, o Estado diz para você não pode ter uma arma. A arma causa mal, a arma mata, e nunca como um instrumento de defesa, né? E aí o cidadão ali fica à mercê. Ele não tem uma instituição para defender, né? E não pode se defender. Então a ideia do livro caminha nesse aspecto. Se ele não pode ter uma arma de fogo, que para mim não há meio mais eficaz para você confrontar alguém que tem uma arma de fogo do que ter uma arma de fogo, né? Você fica à mercê dessa situação, você fica vendido aí nessa história. Com o passar do tempo, Humberto, você continuou com a produção do teu blog, teve a questão do lançamento do seu livro, e aí chegou ao ponto que estamos hoje, acredito eu, que é o lançamento da sua segunda obra, do Sobrevivência Policial. Esse eu não tive acesso ainda, confesso, apesar de ter a questão do nome Sobrevivência Policial, acredito também que seja uma literatura que abranja e seja interessante para as pessoas amantes do tema, né? Também. Então, na sequência do autodefesa, né, eu retomei aquela apostila, né, com aquele ideal de novo, de concluir aquele trabalho, mas comecei a trabalhar a questão da sobrevivência policial. Mais uma vez, eu cheguei à conclusão que se eu fosse esperar para terminar tudo, eu não ia dar conta, e dividi o trabalho. Então, deixei essa apostila de lado e investi na pesquisa do Sobrevivência Policial, que foi lançado agora em fevereiro pelo Clube de Autores, né? Inclusive, o Autodefesa também está lá. Ele saiu da editora por demanda e foi para essa plataforma de autopublicação. O Sobrevivência Policial, ele ele pode ser tratado assim como uma sequência do Autodefesa. Primeiro, a gente tratou no Autodefesa a questão da prevenção, né, de entender que você é o responsável pela sua segurança, que você tem opções de resposta, né, que a gente chama assim, você pode obedecer, se você avaliar
que aquilo que está sendo tomado de você não vale a pena você ter uma atitude, então você entrega o que você tem. Isso pode ser qualquer coisa, pode ser até um carro, né? Você vai fazer a análise da situação. Se você acredita que pode desescalar aquela situação, por exemplo, em muitos crimes passionais, né? Às vezes a pessoa, então, em briga de trânsito, você tem que ter a humildade ou então até a estratégia, né, de pedir desculpa, de sair do local como medida para desescalar a violência. Daí você passa para a intimidação, que é aquele contato olho no olho, para que a pessoa que talvez esteja te observando entenda que ela já foi plotada, que ela já foi identificada, porque você faz contato olho no olho, né? Com todas as pessoas. Normalmente a gente tem um pouco de receio de fazer esse contato quando a gente entra na rua, né? A gente não quer olhar para um homem porque ele pode achar que a gente está querendo alguma coisa. Não quer olhar para a mulher, mas é importante fazer sempre o contato olho no olho, porque o olho fala muito da comunicação não verbal, né? Daí ele fala da fuga e do enfrentamento. Aí no enfrentamento a gente vai entrar na questão não é das artes marciais, mas aí pode entrar o combate, o Krav Maga, que eu acho que está mais de encontro com a realidade mesmo das ruas, né? Não tem muito floreio, uma coisa assim mais curto e grosso, mais objetivo, e a arma de fogo. Então eu pulei já para a sobrevivência policial, fazendo uma análise de duas situações que ocorreram nos Estados Unidos, que foram impactantes não só nas polícias americanas, mas que acabaram reverberando nas polícias brasileiras, né? Que foi o tiroteio de Miami, que é um fato, assim, pelo menos no meio policial, de quem estuda, assim, bastante conhecido, e o outro pouco conhecido, que é o incidente de New Hall. E nesses dois casos, 2 assaltantes conseguiram matar uma quantidade significativa de policiais em pouco tempo. E o FBI faz uma compilação anual, através de um boletim, de todos os policiais que são mortos intencionalmente ou por acidente nos Estados Unidos. Então eles fazem essa compilação, a polícia de Nova York também faz, o estado da Califórnia, de Baltimore, o Miami-Dade, o Miami... A polícia lá de Miami também faz essa compilação. Então eu juntei tudo, eu fiz um levantamento dos últimos 20 anos, né? E parei em 2012 porque eu percebi que, mesmo anualmente, as diferenças estatísticas elas não variam muito, então não faria muita diferença deixar de incluir, por exemplo, os dados de 2013 até 2016, não ia impactar muito. E aí eu faço uma análise desses dados, né, daquilo que aconteceu nessas informações e o que a gente pode ter de lição aprendida, né? Essa é a segunda etapa assim, do livro. E aí tem a parte desses estudos de caso. E, de novo, eu tive que dividir o trabalho. Eu separei, no meu humilde entendimento, assim, a questão da sobrevivência policial em 6 aspectos. O aspecto psicológico, o aspecto físico, a questão do condicionamento físico, que é muito negligenciado nas polícias de modo geral, o aspecto comportamental, o aspecto do treinamento, do equipamento e do tempo de reação, aquele ciclo ODA, né? Então, nesse primeiro livro, eu estou abordando os 3 primeiros temas, o psicológico, físico e o comportamental, que eu acho que são os 3 mais importantes assim, para as unidades policiais do Brasil. E aí, existe uma tendência de um terceiro livro aí, cara? Pode adiantar alguma coisa ou ainda não? A minha ideia é o terceiro livro ser uma expansão dessa monografia, né, que eu fiz, que trata de como o estresse e o medo debilitam as habilidades do policial, aquelas habilidades que ele treinou, né, na academia ou qualquer coisa nessa natureza, expandindo isso daí para trabalhar a questão mais psicológica do confronto. Já existe algum livro nessa linha, né, mas eu quero trabalhar a questão do confronto armado. Então essa seria a tendência para um terceiro livro. Há a possibilidade também de, não vingando isso daí, mas eu acho que não, é mais remoto, de eu dar continuidade no sobrevivência policial. Mas eu estou querendo mudar um pouco o tema, né? Até para dar uma aliviada na cabeça, assim, sair um pouco desse foco, para depois retornar na questão do equipamento, do treinamento e do fator tempo, né? Mais para frente aí. E por mais que se tenha material disponível ainda hoje em dia, Humberto, mas no Brasil existe uma carência muito grande, né? Desse tipo de publicação, né? Existe. E eu acho que é relevante tratar desse tema, né? Felizmente, as coisas têm começado a mudar, sabe? A gente tem visto cada vez mais policiais, colegas assim de várias forças, se interessando pelo tema e trazendo informações que são muito importantes para a gente. Então, tem o caso do Betim, tem o caso do Tomasi, tem o Alan, né? Acho que é Alan. Isso, aqui de Santa Catarina, perfeito.
Tem um que é deputado federal, mas na época ele era major, que foi o livro o primeiro livro, quando eu entrei na polícia, que eu vi lá num cantinho, lá debaixo de uma livraria chamado Reaja, Prepare-se para o Confronto, gerou muita polêmica, porque ele trazia a ideia de que você tem que reagir mesmo, você tem que partir para cima, né? E é um livro que foi por demanda e depois não vingou muito, até do o Major Olímpio na época, hoje ele é deputado federal, foi o embrião assim, dessa coisa. Então, no Sobrevivência Policial, eu fiz questão dos livros que eu conheço, de citar todos eles. Porque aí o policial, lendo o livro, ou o entusiasta, lendo o livro Sobrevivência Policial, ele pode passar dali a conhecer uma outra bibliografia, né? Uma outra bibliografia. E aí começar a divulgar e melhorar o nosso nível de conhecimento. Mas já está melhorando, já é um bom sinal, né? O ouvinte vai querer comprar, gostou, se interessou, é um tema que para ele vai ser importante profissionalmente, ou é um tema que é importante para ele, é a questão de conteúdo, realmente de conhecimento, e ele quer fazer aquisição ou do autodefesa, ou do sobrevivência policial, ou de ambos. Como é que ele faz, Humberto? Bom, ele acessa o site do Clube de Autores, que é www.clubedeautores.com.br. Lá na parte superior da tela tem um espacinho com a lupinha, né? Ele digita lá autodefesa, sobrevivência policial e já vai linkar com a página do livro. E aí ele segue como se fosse uma compra pela internet, né? Faz o cadastro, seleciona o endereço que ele quer comprar, emite o boleto e segue aí as instruções do site. É o Clube de Autores, que é uma plataforma de autopublicação. Deixa eu só tirar uma dúvida particular aí. Você não quis fazer a questão do e-book para o Sobrevivência Policial porque existe uma questão de pagamento de royalties aí para a Amazon? Existe uma dificuldade ou não? Não, a Amazon Brasil, né? Eu coloquei o e-book do livro Autodefesa lá, eu fiz uma capa nova, né? Inclusive, você vê, a auditora não tinha muito trabalho comigo não, que eu entregava tudo pronto, né? Diagramado, com imagem, com capa, tudo pronto. Então eu fiz lá na Amazon, como na primeira versão do Autodefesa, que foi lançado em 2013, já havia uma versão digital, eu resolvi manter, né, a versão digital na Amazon Brasil. Então o Autodefesa está lá. E o livro físico no Clube de Autores. A questão do clube da Amazon Brasil é que para fazer a compra, a exigência é de cartão de crédito internacional. Então, talvez eu achei que o público policial pudesse ter assim, alguma dificuldade com o cartão de crédito internacional, né, e não quisesse adquirir o livro. Então, eu deixei só o autodefesa lá. E uma preocupação com segurança também, né? A gente sabe que o cara compra o livro e consegue quebrar ali os códigos de segurança e divulga aí pelo WhatsApp, vira aquela bagunça. Aí eu falei, não, o autodefesa, o sobrevivência policial, eu vou deixar só no livro físico. Então, por isso que o autodefesa está em versão digital. Perfeito, compreendi. Deixa eu te perguntar, Humberto, agora vamos trazer um pouco mais essa brasa para a sardinha do Tactical Room aqui, falando um pouco mais sobre a questão do Airsoft. Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre o livro, cara? Mais algum complemento, mais alguma coisa que a gente tem esquecido, alguma informação, enfim? Tá tranquilo, não tem nada, tá tudo bem aqui, vamos seguir em frente. Vamos seguir, deixando claro que o Sobrevivência Policial, não, perdão, o Autodefesa eu adquiri pela Amazon aqui, tô até com ele aqui no meu Kindle. Recomendo, rapaziada, 100%, muito bom mesmo, né? Inclusive, para a moçada aqui, né, eminentemente nossos ouvintes, o nosso foco é o Airsoft, acredito que não, a nossa porcentagem com certeza não é de segurança pública, muito menos privada, mas a galera que queira saber um pouco mais aí, principalmente frente ao país que a gente vive, é uma excelente literatura, recomendadíssima. E aí no teu site você cita diversos momentos, em diversos textos, a questão do Airsoft aí, a importância do Airsoft para o treinamento, para o treinamento policial. E aí eu te pergunto, cara, como é que você tem visto aí esse crescimento, né? Eu não sei se você acompanha, né, frente ao teu dia a dia, aí, enfim, esse crescimento do Airsoft no país. Qual é a sua visão enquanto policial da ferramenta e enquanto policial também dessa nova, vamos dizer assim, entre aspas, ferramenta que o próprio vagabundo pode utilizar, né? É uma coisa que é muito semelhante à real, né? Então, como é que você enxerga isso aí, cara? Bom, como a gente comentou antes, né, desse nosso bate-papo aqui, eu sou um armamentista convicto. Eu acho que todo cidadão deveria ter o direito de ter a sua arma, portar a sua arma de fogo, e aí a lambança que ele fizer, ele tem que responder da forma mais severa possível, mas o direito dele de se defender, ele deveria ter. Eu acredito que dessa forma, a gente poderia, se houvesse a mentalidade armamentista, além de melhorar não só a indústria nacional, mas trazer a indústria internacional para cá, né? Melhorar a qualidade da nossa munição, melhorar a qualidade do nosso equipamento, fomentar os clubes de tiro, a melhoria dos estandes de tiro, né?
E nessa linha, segue, na minha opinião, o Airsoft também, né? Porque o policial ele tem duas formas de treinar, grosso modo, né? Ou ele vai treinar em seco, que eu acredito que uma minoria faça isso, né? O treinamento em seco, porque ele é mesmo enfadonho, né? Você não vê o resultado imediato, você vai fazer isso em casa, às vezes não dá para fazer isso no trabalho, é com uma arma de fogo, e às vezes se o policial não tem aquela atenção particular com a inspeção de arma, a possibilidade de um disparo acidental é grande, né? Se ele não tivesse cuidado. Então ele deixa para lá, já chegou em casa, já chegou do trabalho, já não quer mais saber disso. Às vezes o policial não atenta para essa necessidade, deixa a arma lá e pronto. E aí você tem o outro lado da moeda, né, o outro extremo, que é o treinamento em stand de tiro, que aí demanda tempo, né, e as instituições devem demandar recursos, a instituição tem que promover não só todo o aparato para você ter lá o alvo, o suporte de alvo, papel, obreia, o instrutor de tiro, né, a munição, o armamento. E aí você vai estar utilizando no treino o armamento que você usa em serviço, então a possibilidade de estragar alguma coisa é grande. E aí você tem o meio termo, que eu acho que o Airsoft veio para suprir, sabe, essa limitação intermediária. Saindo, tirar o policial dessa vida assim, de não querer fazer o treinamento em seco e diante da dificuldade de fazer o treinamento com munição. Então, eu vejo assim, e a minha concepção também, e a minha expectativa é que o Airsoft tenha um crescimento assim, exponencial. Porque eu acredito que isso vai reverter para o próprio universo da segurança pública. Como eu comentei antes, eu tenho a impressão que o equipamento policial, pelo menos daqueles que estão imbuídos na melhoria pessoal, né, não na melhoria do conjunto institucional, mas na ideia de que a sobrevivência desse policial perpassa pela aquisição de equipamento de qualidade, e esse equipamento de qualidade necessariamente vai ter que ser adquirido por ele, isso passa pelo Airsoft. Eu tenho essa impressão que o Airsoft promoveu a melhoria do equipamento policial. Vou dizer por quê. Em 2014, na Copa do Mundo, eu integrei temporariamente o GPI, né, o Grupo de Pronta Intervenção, para atuar em Belo Horizonte na Copa do Mundo. E éramos só 4 colegas que iriam integrar com os de Santa Catarina. Chegariam mais 9 colegas. E aonde nós fomos comprar nosso equipamento? Numa loja especializada em material para Airsoft. Nós encontramos tudo que a gente precisava lá. Desde o case até o nosso colete de combate, bota, meia, luva, tudo lá. E eu tenho visto essa melhoria do equipamento. Então, a minha expectativa é de que quanto mais o esporte for promovido e for expandido, isso vai abranger, né, o universo policial também. E aí eles possam trazer, haver essa simbiose, né, desses dois mundos. Assim. É sensacional, Humberto, porque quando você fala desse crescimento exponencial, a gente está falando de um mercado. Então, muito bem observado por você, hoje a gente tem no Brasil verdadeiros fabricantes de material, não Airsoft propriamente dito, não do equipamento de disparo, mas de indumentária, né, de coletes, de botas, enfim, fardamento, coisa que antigamente você tinha que contar com material de baixa qualidade ou contar com importações que eventualmente demoravam demais para chegar ou eram extremamente caros. Então, realmente, essa injeção no mercado e que favorece a segurança pública, realmente também é um fator que nem sempre a gente leva em consideração, né, Aranha? Pois é, a gente estava conversando fora do ar um pouquinho mais cedo, e isso foi uma coisa muito interessante, assim, e eu achei, e a gente está falando de uma polícia que ela é ponta de lança, né, ela tem um investimento provavelmente um pouco maior do que as demais, por ser federal, enfim. E é interessante ouvir esse depoimento, assim, porque a gente fica feliz porque você presta atenção, buscando atingir um mercado, a indústria acaba atingindo um mercado também paralelo ali. E no final, se você perceber, Marcelo e Humberto, todo mundo acaba ganhando. Ganha o jogador de Airsoft, que tem um produto de qualidade, e ganha o pessoal da segurança pública também, que consegue adquirir um produto de qualidade sem tanta burocracia, sem ter que importar, sem ter que demorar, sem ter que... Enfim, eu acho que no final das contas, um vídeo que eu vi há uns tempos atrás do Travis Haley conversando com um ex-militar e hoje praticante de Airsoft, são as comunidades que cada um caminha no seu, né, no seu trilho, mas em alguns momentos elas se conversam de forma muito positiva, né? E o Airsoft, o Aranha, ele permite que o policial, né, treine sozinho, né, observando o seu desempenho, porque ele pode colocar ali uma folha de papel A4, ele vai ter ali os impactos no alvo, né? Ele pode fazer isso na garagem, ele pode fazer isso no corredor da casa dele, assim, com a devida segurança, né?
E o Airsoft, eu acho que mais importante que o Simunition, ele permite que as instituições policiais possam trabalhar cenários que elas não conseguiriam fazer nem com treinamento em seco, porque ele é muito parado, né? E nem com a munição real, porque aí é a questão de segurança. Então, com o Airsoft você pode, por exemplo, avaliando uma situação ocorrida num circuito interno de TV, de uma padaria, de uma farmácia envolvendo um policial, reproduzir isso com o Airsoft e colocar o policial naquele cenário para que ele descubra o que ele pode fazer. Você pode criar cenários com o Airsoft para depois, filmando isso daí, e o que já é uma realidade, eu tenho visto nos vídeos, né, muitos colegas já estão filmando o que eles estão fazendo nas atividades do Airsoft. Eles podem utilizar a equipe policial para trabalhar um determinado tema que é do cotidiano daquela polícia, por exemplo, uma abordagem a uma motocicleta, uma abordagem a um carro, alguma coisa assim, e para depois fazer uma análise que o que ainda é muito incipiente nas polícias brasileiras, que é o estudo de caso, para você avaliar o que foi feito de certo, o que foi feito de errado e como corrigir isso daí, e depois retornar de um modo muito simples, né? Porque você não precisa de um aparato muito grande para poder fazer isso. E ele é feito de uma forma segura, sem sujeira, econômica, e que ele traz uma questão da consciência corporal, manipulação de equipamento, e que tudo isso é vantajoso para quem está executando o drill, seja o exercício, seja o treinamento, enfim, né? Essencialmente a diferença é que não tem uma arma de fogo, né? Tem uma arma, mas não é uma arma de fogo. Não é um disparo letal, né? Como? Não há o disparo letal. Então, com isso, você consegue ampliar a possibilidade e o universo de treinamento. Eu acho que o mais importante nesse aspecto, e aí a gente entraria naquela questão da monografia e da possibilidade do terceiro livro, é que, mesmo no treinamento em seco ou com tiro real, o policial não enfrenta aquilo que é o mais debilitante numa situação real, que é o estresse, que é a ansiedade, né? Do que fazer. E o Airsoft supre isso daí nessa metodologia do Force on Force. Diferente do Simunition. O Simunition você tem que converter uma arma, você tem que ter um kit, então tem que ter autorização, não é uma coisa muito viável. Né? Então, o custo também é maior, né, Humberto? Exato. E então você pode utilizar a mesma ferramenta, o mesmo equipamento. Por isso eu estou te falando assim, há essa simbiose de equipamento, o mesmo equipamento que o policial utiliza para realizar o trabalho, ele pode utilizar no Airsoft e vice-versa. A diferença é que ele não tem mais arma de fogo, porque são equipamentos de qualidade. E ele vai estimular essa questão do estresse com todas as deficiências que o estresse, a questão da visão em túnel, da dificuldade de ouvir, de entender o comando, né? do tremor, da capacidade de fazer ali avisado ou não, vai fazer o tiro instintivo, o que eu vou fazer, aquela indefinição, aquela impaciência que a pessoa tem de se jogar, às vezes, na ocorrência, ao invés de aguardar, esperar numa situação, o reforço chegar para poder você tomar uma decisão melhor. Tudo isso você pode trabalhar com Airsoft. Você já teve a oportunidade, Humberto, seja na instituição, ou seja de uma forma não institucional, digamos assim, de fazer algum trabalho com Airsoft, ou ainda esse é um mundo relativamente novo para você? E quando eu digo relativamente novo, é só a questão da ferramenta mesmo, tá? A questão do Airsoft. Certo. Eu tive a oportunidade, nessa época em que eu trabalhava na unidade de repressão entorpecente, os colegas da delegacia resolveram utilizar o paintball, né, como metodologia de treino. Então nós fomos para um clube de paintball lá em Belo Horizonte e fizemos ali o nosso exercício. E foi uma coisa curiosa, porque eles encheram ali vamos dizer assim, o carregador do paintball com as bolinhas, aí quanto que eu posso pegar? Não, pode colocar 100. A gente colocava 100 e era rajada para todo lado. Só que a gente chegou à conclusão que aquilo lá não estava compatível com a nossa realidade, a gente não fazia isso. Então, na segunda rodada, a gente resolveu colocar assim, 2 cargas de 15 bolinhas, que seriam assim, 2 carregadores. Mudança no comportamento do policial, porque o policial sabia que ele tinha pouca munição, ele não podia atirar a esmo, né? E ele tinha que permanecer protegido, ali barricado a maior parte do tempo. E ele tinha que ter o quê? Comunicação e a capacidade de se coordenar com a equipe para poder atingir o objetivo. Coisa que a gente não conseguiu fazer no início, quando a gente levou na base da brincadeira. Então essa foi a primeira experiência, eu achei bastante produtiva, né? Depois eu tive uma outra, já que foi aqui em Uberlândia, e com Airsoft, mais assim, de trabalhar a questão dos fundamentos do tiro, e num treinamento que nós fizemos aqui em 2015, que foi um treinamento assim de reação com pistola. A gente sempre trabalhou, eu estou vendo agora recentemente cursos de tiro velado, né? Mas a gente já trabalha aqui em Uberlândia com saque velado já desde 2013, porque é uma deficiência das polícias, até para o policial militar. Quando a gente vai para o stand de tiro, mesmo o policial federal, ele vai uniformizado, ele vai com a arma exposta, né? Mas é a realidade nossa do trabalho convencional e
as estatísticas mostram que o policial, mesmo o policial militar, ele é mais confrontado e mais vitimado quando ele está paisano. Então havia essa lacuna, e felizmente essa lacuna tem sido preenchida, né? Eu vi lá o Andrade, né? Preenchendo essa lacuna com os treinamentos undercover e tal, com o tiro de simulado. Então a gente faz isso aqui já desde 2013 e a partir de então, os nossos treinamentos aqui são sempre nessa linha, não adianta nem aparecer uniformizado. Vai com a roupa que você utiliza e com o seu corpo que você utiliza no dia a dia. E aí, o que salvou o treino na parte mais, vamos dizer assim, mais force on force mesmo, mais perigosa, né, foi o Airsoft, foi essa ferramenta. Porque era um momento em que havia um contato físico entre o instrutor e o policial que estava fazendo ali o papel de vítima. E foi o que salvou o nosso treinamento, foi essa ferramenta. Então, foi uma segunda oportunidade que eu percebi a importância, né, e foi o que deu vazão aqui àquele artigo que eu escrevi, né, lá no blog, né, o Airsoft mais importante do que se pensa, né, porque ele salvou nosso treinamento. Você se sente incomodado quando, por exemplo, você vê alguma informação relacionada à prática da atividade que acaba sendo oriunda, né, da atividade policial ou da atividade militar, mas é óbvio, ela é adaptada, né? A gente trabalha, a gente costuma brincar que uma coisa é a Fórmula 1, outra coisa é o kart. Ambos têm 4 pneus, ambos têm motor, mas são situações totalmente diferentes, né? Na sua visão, assim, na sua visão crítica, te incomoda de ver alguma coisa do gênero? Ou você acha que não é isso, não é por aí, né? A gente perde muito mais do que ganha se a gente pensar dessa forma. Como eu falei, assim, o objetivo, o bem é comum, né? A mentalidade de quem participa, eu não chamo nem de jogo, eu estou tentando colocar a mentalidade que é um esporte, né? Porque é um investimento. A pessoa dedica aquilo uma parte do seu dia, do seu final de semana, abdica às vezes do convívio com a família para poder participar daquele esporte, e a necessidade dessa simbiose, essa ideia de que não é uma atividade que o policial deve participar porque ali não se aplicam as metodologias policiais, isso aí não tem muito fundamento, né? Porque você pode aprender, como eu já tinha conversado antes com você, a gente aprende no nosso meio, né, melhor uns com os outros. A gente não vai aprender com a imprensa, a gente não vai aprender com algumas outras instituições. O policial vai aprender melhor com outro policial. E nesse meio, você também tem policiais e tem os praticantes que têm muita experiência naquele esporte. E eles podem transferir conhecimento para o policial e vice-versa. Então, eu creio que é necessário, sobremaneira, que haja esse interesse mútuo, né? E principalmente do policial. Porque, como eu disse, é uma das mais importantes ferramentas de treinamento que ele pode ter. Interessante, Humberto, que você falou que a experiência que você teve com o paintball foi, digamos, na primeira momento, ela foi contaminada pela diversão, pela bagunça. E depois que você entendeu que dava para usar, digamos, a ferramenta no sentido de buscar mais realidade, no sentido de buscar a doutrina que vocês usavam, ela se encaixou perfeitamente. E eu tive uma resposta muito parecida num centro de instrução onde eu trabalhei, que a gente tentava colocar o paintball para fazer a instrução dos agentes de segurança pública e dos agentes de segurança privada e virava bagunça. Ou seja, há também que há de haver, né, a necessidade que o policial entenda que treinar é muito importante e treinar focado é vital, não simplesmente ir para o stand, disparar contra um alvo de papel ou dar alguns tiros, seja de airsoft ou de paintball, aleatoriamente. Existe um método, existe um porquê de tudo que você faz e a resposta que você espera, né, o feedback desse treinamento. Exato. E aqui o livro Sobrevivência Policial, eu estou sempre lendo, né, para poder ali corrigir alguma coisinha, pensar, numa segunda edição, o que eu posso fazer. E estava ali assistindo alguns vídeos, quando o Aranha fez o convite, né, eu já comentei com ele, fiquei muito, muito feliz, muito lisonjeado com esse convite, né, para poder participar do programa. Eu comecei a ali pesquisar, ver o que estava acontecendo no YouTube, aqui em Uberlândia, aqui nos grupos que estavam participando e tal. E aí eu pensei, mas quando a pessoa é atingida, ela tem que levantar a mão e sai do jogo. Eu fiquei pensando, mas ele retorna depois, né, para poder continuar participando, para não perder a chance do treinamento. E aí me ocorreu uma coisa assim, mas para o meio policial, essa é um importante meio de aprendizado. Se o policial participando e tendo o briefing, né, que é muito importante, não só o briefing, o que é muito negligenciado no meio policial, e o debriefing, que é para você concluir, para você encerrar a sua atividade, né? E isso não acontece com frequência. E você pode
nesse debriefing, né? E eu pensei assim, bom, qual é o recado que a gente poderia dar para um policial no campo da sobrevivência policial? É nunca desistir, não é isso? Então, se ele toma um tiro, a não ser que seja um tiro na cabeça, é óbvio que ele não tem o que fazer. Mas se ele toma um tiro ou é impactado em alguma outra parte do corpo, necessariamente ele não precisaria, isso é um pensamento meu, eu até queria ver, eu acredito que isso já vem acontecendo, que eu assisti aqui já alguma coisa, ele não precisaria necessariamente morrer. Ele poderia ser um indivíduo ferido, que aí você agora teria que, a equipe dele, ter uma missão agora redobrada de fazer o resgate, né, na área quente, que é a área controlada pelo inimigo, continuar na missão e manter um comportamento tático, né? E aí eu pensei, bom, será que eles estão fazendo isso? E aí, para minha surpresa, já estão fazendo isso, inclusive com atendimento médico. E isso, de novo, eu espero que impacte na atividade policial, porque hoje essa questão do pronto atendimento, né, lá do TC3, ainda está muito restrita às unidades especiais e não ao policial convencional. Então eu acredito, de novo, falando dessa interação, a minha expectativa, a minha esperança é que isso traga uma nova visão para o policial dessa importância, sabe? Humberto, Pois não. Perdão, desculpa interromper, conclua, por gentileza. Pode concluir. Eu, aproveitando esse gancho, eu vejo dois caminhos a serem seguidos. Um é a utilização para treinamento force on force, atendendo os critérios, os conceitos, os contextos daquele evento, né? Uhum. E o policial que quer praticar no final de semana, com o pessoal, se divertir. São coisas diferentes, porque isso que você falou no meu conceito, na minha concepção, é exatamente isso aí. E é assim que se utiliza realmente. Nas oportunidades que eu tive de participar de Force on Force, e foram algumas, o conceito é esse, ele não para, né? O membro da segurança pública que está utilizando o equipamento, ele não vai parar, ele vai continuar, porque o ímpeto da sobrevivência precisa estar nele. E é exatamente isso aí, perfeito, tá? E agora, quando ele vai se divertir no final de semana com os amigos, etc., aí ele pode ser, né, no contexto do jogo, né, da história. Muitas vezes existem histórias por trás da partida, mas e é isso que eu acho interessante. Até eu converso muito com o Marcelo Uti sobre isso, é que o Tactical Room, ele agora, né, tivemos uma reformulação na parte do nosso site, e a gente incluiu uma abazinha chamada Force on Force, para tentar trazer alguns conceitos, não para quem vai ministrar a instrução, mas sim para quem vai participar, o jogador que é convidado a participar. Ou às vezes a gente sabe que existe isso, né? Equipes mais sérias ou um pessoal um pouco mais fechado, leva equipamento, né? É uma honra, vocês não imaginam a felicidade do jogador de Airsoft ter o privilégio de ser convidado, né, a participar de algum tipo de uma oportunidade como essa. E a gente sempre deixa claro que ele não vai lá para jogar Airsoft, né? E é uma coisa que a gente está batalhando para poder, e a gente vai começar a construir esse conhecimento aí no site. Ele não pode chegar lá com a visão do final de semana, do domingo de manhã. Ele tem que chegar com a visão de ser uma ferramenta. Ele é um switch que é ligado e desligado pela organização, pelos instrutores, para que ele faça exatamente aquilo que ele precisa fazer. Precisa ser cirúrgico, porque senão ele impacta na questão do treinamento. E é isso que a gente não quer. E, infelizmente, portas foram abertas e, consequentemente, depois foram fechadas, porque as pessoas que tiveram algumas oportunidades muito interessantes, elas não souberam aproveitar e deixaram que o ego falasse mais alto para que ela fosse lá disputar, entre aspas, com as pessoas que estavam fazendo treinamento. E é isso que a gente combate. A gente sabe que o nosso site é voltado eminentemente para o praticante de Airsoft, mas vira e mexe, existem profissionais da segurança pública que acessam, por curiosidade, por gostarem de alguma coisa e tal. E a nossa obrigação, digamos assim, é mostrar para esse jogador, que é uma parcela muito pequenininha do jogador de Airsoft, que tem uma oportunidade de estar numa unidade e participar do treinamento como força de oposição, ele entender que ele não pode, em momento algum, sair do script determinado previamente pela organização, para que ele não impacte negativamente no treinamento. Mesmo porque... Pode falar, Alberto, por gentileza. Pode concluir, Marcelo. Mesmo porque, como a gente já está, né, exatamente desenhando esse formato de viabilidade da utilização da ferramenta Airsoft para o treinamento policial, é importante que você tenha um foco específico, né? Então, às vezes, né, como você mesmo falou, Humberto, é muito interessante que o policial atingido, ele reaja como se houvesse sido atingido realmente. Se um disparo não fatal,
que ele seja uma simulação de atendimento médico, ou, em alguns casos, que não aconteça isso, porque o meio, né, o fim, o propósito daquele treinamento é que ver a reação do policial o estresse e não necessariamente a remoção. Eu acho que a possibilidade de você propor situações diferentes com o equipamento não letal, o equipamento extremamente amigável, né, como é o caso do Airsoft, possibilita esse tipo de multiplicidade, como também acontece nas modalidades, que pode ser de hobby esportiva, né, de lazer, como a gente considera a prática do Airsoft recreativo, vamos dizer assim. Pois então, o Airsoft ele abrange uma gama inesgotável de possibilidades para o meio policial também, como treino, né? Como igual a gente comentou, a questão do script, né? Estabelecer o script e aí você segue aquele procedimento. E aí você pode estabelecer vários scripts, a gente pode chamar assim de plano de aula, né? Exato. Para trabalhar essas competências. Eu ouvi lá uma entrevista do Marcelo Sperandio, ele falando exatamente sobre isso, né? A necessidade do treino, né? Do treino do indivíduo, depois do indivíduo dentro da equipe, que é muito bem a política das forças especiais, das forças israelenses, né? Primeiro eu treino o indivíduo, depois eu coloco aquele indivíduo dentro de uma equipe que passou pelo mesmo nível de treinamento. E essa ferramenta, para mim, é uma das mais importantes que tem, né? O Airsoft, em comparação, mesmo levando em consideração a arma de fogo, a necessidade de treinar com arma de fogo, porque é necessário, né? E às vezes também o policial tem que treinar com o treinamento em seco. O Airsoft ele é fenomenal nesse sentido aí. O que eu estou folheando aqui o livro, né? À medida que eu vou lendo o livro, eu estava visualizando aqui, assistindo os vídeos, e aí, se você me permitir, só adiantar algumas passagenzinhas dele aqui. Claro. São questões que foram aprendidas nesse incidente de New Hall, que servem para o policial, e eu acredito que o policial trabalhando com Airsoft, ele pode aplicar muito bem essas características, sabe? Então, eles criaram lá alguns procedimentos, que o primeiro deles é assim: nunca se aproxime de uma situação perigosa até que você esteja preparado e com um apoio adequado. Daí ele segue aqui falando, por exemplo, espere o apoio policial, tenha um plano, né? Sempre mantenha a vantagem sobre o adversário, procure o incomum, na dúvida, deixa o local. Deixar o local não é sair de vista, mas é se afastar e aguardar o retorno, aguardar o reforço, né? Então são todas dicas assim do universo policial que a gente utiliza nas academias de polícia. Eventualmente eu dou aula também na academia de polícia, nos cursos de formação, que a gente pode utilizar com essa ferramenta. Inclusive nos cursos institucionais, que formam o novo policial. Eu acho que essa é uma ferramenta muito importante. Não só para poder criar o Force on Force, mas poder trabalhar a questão do estresse e dessa ansiedade com o novo recruta, né? O novo policial que vai chegar. Perfeito. Marcelão, estamos chegando a 1 hora já de programa. Mais algum questionamento para o Humberto, cara? Aproveita ele aí, para pegar de novo ele vai ser complicado, hein? Pois é, cara, dá vontade de ficar conversando aqui para sempre, né, cara? Nossas conversas aqui são muito informais, né, Humberto? São formalizadas, mas totalmente informais. A gente sempre fica com vontade de continuar conversando, mas a gente tem que ter sempre um fim para o bate-papo. Eu só queria deixar claro, cara, que quão importante é ter nas corporações, nos agentes de segurança pública, elementos como você, Humberto, que mobilizam, que fomentam a ideia e a necessidade do treinamento. Né, e que o Airsoft é uma possibilidade, uma ferramenta sim que pode ser utilizada. Isso favorece todo mundo, favorece o praticante, favorece o policial, favorece ao indivíduo, ao cidadão, que nada tem a ver com o meio. Por quê? Tanto informa, tanto vincula a boa imagem do policial, da ferramenta, do praticante esportivo, como favorece a segurança dele como um todo, por ter mais policiais bem treinados. Então, queria te agradecer pela sua participação. Não estou me despedindo, estou só enaltecendo a importância do seu trabalho e chamar os nossos amigos, nossa audiência, a conhecer também o trabalho do Humberto através dos livros que ele promove, através do blog que ele tem. A gente vai divulgar tudo isso nas nossas páginas, nos nossos meios de comunicação, para que vocês também conheçam um pouco do trabalho do policial e como esse trabalho do policial é importante para a nossa sociedade. Meu velho, muito obrigado, viu? Eu agradeço, Marcelo. Aproveitando a oportunidade que ele colocou no livro, Aranha, a gente não pode esquecer de fazer uma promoção do livro, né? Sim, vai ser feita também a promoção do livro. A gente só precisa determinar aí nos bastidores como é que a gente vai estrategicamente fazer isso aí, mas sim, pessoal, vai ter promoção, né?
Os 2 livros, a gente vai utilizar um critério para um livro, um critério para outro livro, mas o Humberto gentilmente cedeu aqui 2 livros para a gente, então a gente vai ter sim essa questão da promoção. E eu reforço aí o agradecimento do Marcelo. Humberto, muito obrigado. A gente fica muito feliz, assim, porque é a sensação realmente de criatura tá tendo a oportunidade de conversar com o criador. E é uma felicidade muito grande, porque a gente sabe que a gente tenta fazer um trabalho sério, a gente não debandou para as questões mais rasas que a gente considera, voltadas para a soft. A gente gosta muito de enaltecer a importância da segurança, a importância da postura do praticante frente à seriedade do esporte que ele pratica. Infelizmente, no Brasil, as coisas aqui são mais complexas ainda, quando envolve arma de pressão, enfim. Você sabe disso mais do que ninguém, e, né, pela tua própria profissão, e a gente fica muito feliz assim com essa credibilidade que a gente tem em estar batendo esse papo com você, em estar divulgando o seu trabalho, que é excelente. E como o Marcelo falou, a gente vai colocar todos os links, os endereços, enfim, para a aquisição do teu livro, a visualização do teu site, que eu recomendo, eu leio todos os artigos, inclusive eu já venho de cabo a rabo lendo o teu blog. E, cara, muitíssimo obrigado, tá? Muitíssimo obrigado pela oportunidade de ter esse bate-papo com você. Bom, Marcelo e Aranha, eu fico muito feliz, né, lisonjeado com o convite e pela possibilidade de participar do programa, né? Contente também de saber que há o empenho de vocês e de outros tantos, né, nessa questão do esporte, né? Porque isso, como eu já falei, isso certamente é minha expectativa, que isso acabe abraçando também o universo policial. Isso vai melhorar muito o nosso trabalho, o nosso treinamento, as nossas condições de poder operar, isso é muito importante. E também dizer que às vezes a gente precisa de um incentivo, né, para poder aumentar aquela chama, né? Então, eu estava conversando aqui antes da gente começar a gravar, né, que só da nossa expectativa de gravar aqui a nossa conversa, e vou ler um pouco, vou estudar um pouco aqui sobre o tema, ver alguns vídeos, isso já acendeu uma centelha em mim aqui, de falar assim, não, está na minha hora também, agora de comprar meu equipamento, de procurar uma turma aqui em Uberlândia para poder fazer parte, para poder treinar com eles e poder entrar nesse universo também do Airsoft como método de um hobby, mas também como método de trabalho, de aprendizado e de treinamento. É isso aí, Humberto. A engrenagem, né, tá no nosso símbolo do Tactical Room não à toa, cara. Você falou uma coisa muito importante, pra gente é uma verdade absoluta, que é, a gente não faz nada sozinho, cara. A gente sempre se apoia, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, mas a gente está aqui para poder fazer a coisa acontecer, né? E quando a gente estende a mão, a gente aprende, a gente ensina, é bom para todo mundo ganha. Então, assim, pode contar conosco, sim, com o Tactical Room e com certeza com outros praticantes de Airsoft também, que vão ficar muito felizes de ouvir esse bate-papo, essa conversa entre a gente. E, cara, estamos à sua disposição, tá? Tranquilo, também estou aqui à disposição, é só entrar em contato. Fico agradecido e sempre feliz com esse contato com vocês aí. Valeu, meu amigo, muito obrigado. Marcelão, suas considerações finais, então. Pois é, cara, o papo foi sensacional, é sempre muito bom contar com um especialista, né, em segurança pública, uma pessoa que tem uma vivência, que já vem há anos lutando em prol de um projeto, que é a segurança do próprio agente de segurança pública, a formação do agente de segurança pública. Então, para mim, é uma grande satisfação. Queria agradecer mais uma vez a presença dele aqui, né? Fomentar o trabalho dele, galera. Compre o livro, conheça o conteúdo que tem, porque a gente tem que também incentivar os produtores de conteúdo. É uma coisa que a gente sempre também está falando. Não adianta nada, a gente tem que se mover, fazer as coisas acontecerem. Vivemos num país tão confuso, tão complexo, e a gente é carente de tanta coisa, e a informação é uma das que mais falta, porque informação de má qualidade tem ao rodo, né? Lugar que você abre aí, você vai encontrar porcaria. Agora, informação de boa ordem, de boa qualidade, é difícil, e o Humberto, ele é um expoente nessa área aí. Beleza, obrigado. Senhoras e senhores, estamos finalizando aqui o nosso Tactical Talks número 29, uma felicidade muito grande. E aguardem a promoção, né? Vamos acertar com o Humberto aqui os critérios dessa promoção, serão 2 livros. E em breve voltaremos com o Tactical Talks número 30. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Um abraço.